No programa Educação Rural pela Rádio Melodia 106.1, Ourinhos, São Paulo. Você de Ourinhos, norte do Paraná, toda a região, ouvindo a programação e muitas dúvidas chegando, porque nós estamos tratando aqui, pessoal, todos os sábados, a respeito do produtor rural, transição da propriedade, da aposentadoria do produtor rural. Estamos falando bastante aqui a respeito do legado, o que o produtor rural vai deixar, como ele vai deixar. E sempre chega aquelas dúvidas, né? A dúvida do ouvinte: professor, qual é a documentação para aposentadoria rural? O que eu preciso ter? Então é importante os documentos para aposentadoria rural, né? O que você vai precisar ter? Comprovar primeiro o seu tempo de serviço rural. E aqui você pode ter contratos, você pode ter a sua carteira de trabalho. Dúvida legal, hein? O contrato de arrendamento, pessoal, aqui uma dica importante. Aqui nós temos três tipos de contratos, a gente precisa analisar qual que é melhor, que vai ajudar a comprovar a aposentadoria rural. O contrato de arrendamento é uma, o contrato de parceria ou o contrato de comodato. Então isso daqui é fundamental, a gente precisa. Então é documento importante para a sua aposentadoria rural. A declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, principalmente os pequenos produtores, você precisa ter essa declaração, porque, pessoal, o teu estado físico não vai aguentar, né? Você sabe que você não vai ter força para, né, pegar no cabo da enxada a vida toda. E aí nós estamos chegando numa época da sua aposentadoria e você precisa ter essa documentação. Estou passando aqui documentos básicos que vão te ajudar. Contrato individual de trabalho, carteira de trabalho, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Nesse caso aqui, nesses três tipos de contratos, pessoal, a gente precisa, né, a Azevedo pode te ajudar na elaboração e na leitura desse contrato e ali, né, como eu poderia falar para você, ali na mediação desse contrato para ser bom para ambas as partes. Isso é importante, tá bom? Então você pode entrar em contato com a gente, Azevedo Consultoria, clicar lá no botão contato e me mandar um oi, tá bom? É só navegar aí pela internet, você vai encontrar lá Azevedo Consultoria. Vai ter a marca da Azevedo, ou vai no meu Instagram, que é professor Azevedo, me manda um oi e a gente precisa organizar. A primeira coisa é o seu contrato de arrendamento, parceria ou comodato. Ah, professor, mas aqui eu faço no fio do bigode. Então, não vai no fio do bigode, não tem como a gente comprovar nada para o INSS, tá bom? Então, isso é importante também. Outra dúvida que chegou aqui do ouvinte, olha só que mais uma dúvida que é legal, hein? Professor, eu preciso pagar o sindicato rural para me aposentar? Ó, mais uma dúvida legal, hein? Ó, essa categoria de trabalhadores, que é o produtor rural, é bem parecida com as do contribuinte individual. Prestam serviço rural a várias empresas, sem vínculo nenhum de emprego. Mas agora uma novidade: deverá haver intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou do órgão gestor. Então aqui a gente vai ter que, né, a gente sempre vai ter que se reportar uma cooperativa, um sindicato, né? O produtor rural é aquilo que eu falei, pessoal, ele não pode andar sozinho. Ele tem que estar sempre amparado. Então a gente pode te ajudar, sim, a Azevedo Consultoria pode te ajudar, orientar, porque o que eu recomendo, né? Não saia assinando nada antes de falar com a gente, tudo bem? DDD da rádio é o 14 9 9727 1839. Outra dúvida aqui que chegou: quanto tempo leva para receber a aposentadoria rural? Legal essa dúvida também. Ó, a carência mínima exigida para aposentadoria por idade rural em 2022 é no mínimo de 180 meses de contribuição. Você entendeu isso, pessoal? Então, e aí é importante você, né, no mínimo, daqui é uma carência. Isso daqui é uma carência. Claro, né, a gente tem que pleitear, nós temos que pleitear a aposentadoria independente se você tem 180 contribuições ou não. Tudo bem? Chegou na época de aposentar, 62 anos homem, 55 anos mulher, para o produtor rural,
que vai comprovar com aquela documentação, né, acima lá, declaração, né, inscrição no sindicato, notas fiscais, tudo isso vai ajudar a gente a comprovar a sua atividade rural. Como saber se a minha aposentadoria rural foi aprovada? Aqui não tem como, pessoal. Há um tempo atrás, o INSS mandava carta. Agora não. Agora você tem que ter um celular, baixar dois aplicativos, que é o GovBR e o aplicativo Meu INSS. E ali você vai verificando, né, o movimento tanto das suas contribuições. Isso eu já peço para você fazer agora, rapidamente. Já, né, baixa esses dois aplicativos, porque se você vai pleitear uma aposentadoria, você tem que fazer um estudo lá no aplicativo Meu INSS. Claro, você pode contar com a gente também. Qual documento, né, que comprova, né, qual documento comprova que é produtor rural? Essa é a dúvida. Professor, qual documento que comprova que eu sou produtor rural? Então a gente vai precisar ali da escritura, isso é importante, escritura ou documento de posse da sua propriedade, se você for proprietário rural, mais o ITR, mais a CCIR, que é o comprovante de endereço, e a matrícula do imóvel também atualizada. Então você vai precisar, né, regularizar isso. Isso daqui você vai. E eu estou falando isso porque você sabe que nós temos aí que, né, deixar quanto mais organizado para a gente conseguir mostrar para o governo que nós temos direito à aposentadoria rural. Então eu vou passar aqui alguns pontos e é fundamental, né, pessoal? Se você não tem, se você ainda não buscou isso, você vai ter que buscar isso, ó. CCIR, Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, você tem? E aí? Ah, então, pessoal, se você, aqui nós estamos falando, se você é produtor, não estou falando que eu tenho uma chácara aqui, né, que é minha casa de campo, não estou falando isso, estou falando aqui para o produtor rural. Imóveis Rurais Federais, do INCRA, você precisa ter também essa documentação. Imóveis Rurais Estaduais, que é escrito no governo do estado. Imóveis Rurais Municipais, escrito na prefeitura. ITR, Imposto Territorial Rural. Lembrando que esse ITR você tem agora, né? Você tem que procurar o sindicato, a cooperativa ou o contador da sua confiança para você fazer essa declaração aqui. Você tem até dia 30 de setembro agora, tá bom? Então, tudo isso a gente precisa começar a organizar no dia a dia. Outro ponto também, né, que é importante, nós estamos falando para você, que é a respeito do CNPJ do produtor rural. Sim, é importante o produtor rural abrir um CNPJ se ele quiser fazer o quê? Quiser deixar certinho o legado da sua propriedade. A gente bate muito nessa tecla que nós precisamos sair da figura do produtor rural pessoa física para ir para o produtor rural pessoa jurídica. Tudo bem? Outro ponto, outra dúvida que chegou aqui, ó. Quem tem direito à aposentadoria rural? É isso mesmo, pessoal. Ah, professor, quem tem direito à aposentadoria rural? Estamos tratando desse assunto. Deixa eu passar aqui para você, ó. Quem pode solicitar? São aqueles trabalhadores que prestam serviço, né? Prestam serviços com vínculo empregatício, aqueles que têm registro na carteira e, né, na carteira de trabalho, e são aqueles trabalhadores rurais que prestam serviço a outras pessoas ou empresas sem vínculo empregatício e nem filiação à cooperativa ou sindicato. Só aqui, sabe que aqui nós temos um problema, né? Aqui nós temos um problema, porque quanto mais organizado for a sua documentação, mais, né, fácil a gente vai fazer prova no INSS. Mas se não tiver essas documentações, né, se você então, né, falando isso para você, aqui é no fio do bigode, professor, não vai dar certo. Vai ser, né, a gente vai ter que comprovar isso no INSS. Outra dúvida que chegou também, como o produtor rural que nunca contribuiu pode se aposentar? Essa é uma dúvida todo dia. Essa é a campeã. Aposentadoria por idade rural. Nesse tipo de aposentadoria, olha aí, hein, presta atenção.
é computado somente o tempo de atividade rural, devendo o trabalhador rural preencher os dois requisitos básicos, que sejam 15 anos de exercício, né, ali na atividade rural, comprovado por documentos, e em algum momento também comprovados ali por testemunhas, e ter idade mínima de 60 anos, tá bom? Então isso daqui também é um ponto fundamental aí para você pleitear sua aposentadoria rural. A dúvida que chegou aqui também, pessoal, professor, e quem nunca pagou o sindicato tem direito à aposentadoria? São direitos não previstos em leis. Então, não, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mais garantidos pelas negociações firmadas pelo sindicato. Então, o sindicato, então, o que ele trata lá vai beneficiar o produtor rural. Então, é importante o produtor rural se filiar no sindicato. É item obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é importante se filiar no sindicato porque o sindicato ele vai defender a categoria. Mas então, mesmo não pagando o sindicato, o empregado tem ou não direito aos benefícios? A resposta é claro, né, pessoal? É isso que eu já falei. O que o sindicato negociar vai beneficiar a categoria. Tudo bem? Então, isso é importante você fazer uma reflexão, você que é produtor rural e não faz parte ali do sindicato da sua região. Como outra a situação aqui, essa é uma situação, uma dúvida que chega toda hora, e o pessoal fala muito dessa autodeclaração. Autodeclaração é um formulário preenchido aqui, você tem que preencher certinho, pelo próprio segurado, no qual ele deve relatar detalhes de como foi o seu trabalho rural. E aqui, se ele tiver o quê? Como comprovar cada período ali apresentado, né? Cada período ali é importante. Então, a autodeclaração é um documento oficial do INSS, é um documento oficial, então a gente tem que fazer, né, o preenchimento dele para pedir a aposentadoria do trabalhador rural. Então, essa autodeclaração. Lembrando, pessoal, que cada ponto, cada período que eu colocar nessa autodeclaração, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que comprovar depois para o INSS. Bom dia, tá chegando mais dúvidas aqui no WhatsApp. Você pode informar. O meu marido deixou de contribuir 7 anos, mas não é rural. Não, agora faltou esses 7 para aposentar, mas ele já vai completar 65 anos em novembro. Já pode entrar? Pode. Pessoal, aqui, ó, o pedido da aposentadoria, é legal a dúvida aqui do ouvinte da Rádio Melodia. Professor, parei de contribuir. Posso dar entrada na aposentadoria? O certo não é parar de contribuir. Fazer a contribuição mínima, né, pessoal? A contribuição mínima é tão baratinho, né? A contribuição mínima. Né, a pessoa trabalha por conta, né? Aquele que trabalha por conta, ele é pedreiro, servente, carpinteiro, funileiro, né, marceneiro, tem um monte aí de dinheiro por aí e trabalha por conta, né? Não deixa de contribuir, é tão simples, uma média ali de R$ 80 por mês, tranquilo, tem até, né, R$ 80 por mês é a média, é uma boa contribuição para você ter direitos a benefícios do INSS, e esse direito inclui sim a aposentadoria. E nesse caso, que deixou de contribuir há mais, né, de 7 anos, ele está entendendo que esses 7 anos vai fazer falta quando ele for fazer o pedido de aposentadoria, mas não tem jeito, né, pessoal? Entra no aplicativo Meu INSS, ali, se quiser, claro, que a gente orienta, né, faça isso, não tem problema nenhum, é só me mandar um oi lá no meu Instagram, Professor Azevedo, ou entra lá no site Azevedo Consultoria, manda um oi lá no meu contato, que a gente faz esse cálculo para você. Não tem custo nenhum o cálculo, tá, pessoal? Cálculo, é tranquilo. Isso daí, em poucos minutos, a gente já consegue verificar qual o caminho que o seu marido vai seguir. Se ele vai por um caminho ou se ele vai por outro, tá bom? Então, isso daqui é importante também para a gente poder ajudar. Outro ponto aqui, ó. Quem paga o INCRA pode se aposentar? A dúvida que está chegando aqui do ouvinte. Ó, Eldo Luiz Andrade, há 14 anos, não basta, né, ser proprietário da fazenda, é preciso ter exercido atividade rural nela, importante, tá bom? Por isso que eu falei lá, se você tem a chácara
de campo, né, a chácara de final de semana, e não é esse a ideia que a gente está passando. Por outro lado, se a atividade rural for por meio de empregados ou preposto, ela só terá direito à aposentadoria se pagou o INSS. Então, a sua propriedade rural você tem que plantar nela. Então, é do plantio à colheita. Ok. Caso contrário, tem que contribuir lá no INSS. Tudo bem? Outro ponto também aqui, pessoal, como declarar, né, a dúvida que chegou do ouvinte, professor, mas como que eu, na autodeclaração, como, então a gente tem que fazer toda a autodeclaração passo a passo, e ali depois vamos fazer também a questão de como, né, explicar, porque lá no INSS você tem que explicar com, escrever uma boa redação para você demonstrar que você é produtor rural. Então aqui, ó, ou para a gente ir para mais um intervalo, a dúvida que chegou, ó, quantos hectares é para ser produtor rural? Essa daqui é uma dúvida também que tem toda hora. O que é um pequeno produtor rural? Os profissionais dessa área, na maioria das vezes, residem na zona rural e têm posse rural, não superior a 50 hectares. Eles exercem as funções mediante o trabalho da agricultura familiar, tá bom? Então que não tem esse negócio, ele precisa de quantos hectares para mim ser produtor rural? Não, eu tenho uma propriedade rural e exerço aqui a minha atividade como produtor rural familiar, tá bom? A minha família trabalha aqui, a gente trabalha, por isso que a gente está dando essas dicas para você, pessoal, porque, né, você precisa estar amparado pelo Estado, você precisa, né, estar contribuindo ali com as questões do INSS para evitar você só trabalhar e não ter retorno nenhum do governo. Então você precisa sim estar regularizando pelo menos a sua inscrição no INSS e pagar o mínimo ali. Tudo bem? Isso é importante. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com as nossas dicas finais do programa.